Nossa análise sintática, a gente sempre começa pelo verbo. Quem é o verbo aqui que a gente tem tempo para perder? Vai. Quem? Publicou. O primeiro verbo aqui. Esse verbo está na minha lista de verbos de ligação? Então vou chamá-lo de quê? De ação. Perfeito. Quem é o sujeito dessa frase? Quem foi que publicou nesta quinta-feira? O MEC. Quem publicou foi o MEC. O MEC é o nosso sujeito simples e MEC é uma sigla, corresponde a um substantivo. É um substantivo em forma de sigla. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, núcleo do sujeito que é simples. Esse O vai ser o meu adjunto, o que, gente? Adnominal. Lembrando que o pana exerce a função de adjunto adnominal. Pana, pronome, artigo, numeral, adjetivo. Só relembrando aqui com vocês. Essa expressão, Ministério da Educação, pode ser facilmente retirada de contexto sem causar nenhum prejuízo. Tira, lê para mim. O MEC publicou. É um termo chamado de acessório. O que é um termo acessório? Dispensável. Pronto, é isso. É um termo acessório. Ele pode ser dispensável? Pode. Esse termo entrou na frase para prestar um esclarecimento sobre qual termo? O substantivo que o antecede. Como o nosso colega já antecipou aí, nós temos um aposto, chamado de aposto explicativo. Ele serve para explicar um termo anterior. É bom que você entenda que o aposto sempre vai ter uma natureza substantiva. Ele sempre vai ter dentro dele um substantivo. E ele vai servir para explicar um termo que está sempre à esquerda. O aposto sempre presta o esclarecimento à esquerda. Outra coisa que a gente tem que aprender sobre o aposto são as pontuações. 99% dos tipos de aposto tem pontuação, exceto um que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Esse aposto está sendo utilizado parêntese, porque eu tenho uma sigla. Quando o aposto entra para explicar uma sigla, o ponto que faz a intercalação é o que, gente? O parêntese. Tudo bem? Poderia ser um travessão, poderia ser uma vírgula se não fosse uma sigla, mas como se trata de sigla, parêntese é obrigatório. Tudo bem? Publicou, verbo de ação. A gente sabe que esse verbo de ação, aliás, aos verbos de ação, eu preciso fazer perguntas, o que ou quem. Se tiver preposição, objeto indireto. Se não tiver objeto, direto. Façamos a pergunta a esse verbo. O MEC publicou o quê? Aí eu tenho na frente, nesta quarta-feira. Posso chamar isso aqui de objeto? Porque não foi o que ele publicou, mas quando. Deixa de lado ali. Onde foi que ele publicou? No Diário Oficial da União. Até agora, eu não tenho a resposta da minha pergunta. O que ele publicou? Tudo isso, gente, a gente chama de gordura textual porque eu posso tirar e não causa nenhum problema. Nós temos termos acessórios. Tira Ministério, tira nesta quarta-feira 5 e tira no Diário Oficial da União. Vê se a frase faz sentido, vai. O MEC publicou a portaria. Perceba, tudo é gordura, tudo é termo acessório. Eu posso tirar e a análise fica melhor. Tudo bem? Qual é o meu objeto direto? O que foi que o MEC publicou? A portaria. O que? A portaria é um objeto chamado de direto porque não tem o que, candidato? Preposição. Não tem preposição. Se tirasse essa parte, a portaria, o verbo publicou iria ser intransitivo? Seria intransitivo, porque ele não teria o objeto. Todo verbo depende de um contexto para ser classificado. Seria intransitivo. Gente, no material de vocês deve ter uma vírgula aqui, não tem? Pronto, eu esqueci de pôr aqui. Pronto, uma vírgula. Então vejamos. A portaria. Vou perguntar, essa expressão nesta quarta-feira, ela estabelece um valor de tempo. Portanto, eu vou chamar de quê, candidato? Adjunto adverbial de quê, gente? De tempo. Lembre-se que
Advérbio, isso aqui é um advérbio aonde? Na morfologia, a gente está na sintaxe, adjunto adverbial de tempo. Posso chamar também isso aqui de locução adverbial, porque se trata de mais de um termo. Sim? Esse termo 5, que está entre parênteses, é muito comum no texto jornalístico. Ele presta uma especificação sobre um termo anterior. Ele presta o esclarecimento sobre quem, gente? Sobre o substantivo quarta-feira. Na quarta-feira é um advérbio. Só quarta-feira é um substantivo, tá? Esse 5, dá ideia de tempo? Claro que dá, gente. 5. Dá uma ideia de tempo. Eu vou chamar isso aqui, por restringir o termo anterior, de aposto que, gente? Restritivo. Ele restringe o termo anterior. Foi na quarta 4, 5, 6, 12, não. Foi na quarta o que, gente? 5. Há uma especificidade aí. Muitos gramáticos, inclusive a Idecão, gosta de chamar esse aposto de aposto circunstancial. Imagina por que é um aposto circunstancial? Porque ele estabelece a circunstância de tempo também. É um aposto circunstancial. Preste atenção nesses dois nomes. Ele restringe. Vocês não gostam que a Idecam cobra? O termo tal é explicativo, restritivo, que ninguém entende o que ela quer dizer? Só ela entende aquela questão? Pronto, eu tenho aqui um teor restritivo e é um aposto circunstancial. Me diz por que é circunstancial? Circunstancial, por quê? Porque ele transmite uma circunstância de quê? De tempo. E por que é que tem parêntese? Porque é um aposto. Simplesmente porque é um aposto. E o aposto precisa de pontuação para ser isolado. E todo aposto precisa, só tem um que depois eu explico qual é. No Diário Oficial da União, responde onde foi publicado. Isso aqui vai ser o que, gente? Adjunto adverbial de lugar. Mas, professor, Diário da União é um arquivo digital, mas é lugar. Você só quer que seja lugar, a praça, a rua? Não. É um lugar virtual. É um sítio. Esse que aqui, você sabe que tipo é esse? A gente elencou 2 tipos. Não foi conjunção integrante, pronome relativo, preposição acidental. Vocês estão lembrados? Todas as turmas já viram isso. Troca por o qual? Vai. A portaria, a qual. Perfeito. A qual. Vou colocar aqui PR. Pronome relativo. Mas, professor, pronome relativo não é classificação sintática. Realmente não é. Mas é morfológica, tá? Isso aqui é uma morfologia. Professor, e qual é a sintaxe? Depois o tio explica, viu? Vamos aqui. Suspende é o quê? Verbo transitivo o quê? Direto. Pergunto, faça a pergunta para ele, para você provar que é um verbo transitivo direto. Suspende o quê? O novo ensino médio. Você vai chamar isso aqui de quê, candidato? Objeto direto. Esse que? Posso. Aí não vai ter uma oração adjetiva não, mas posso sim. Poderia. Vamos brincar um pouquinho de função sintática do que. O único que, eu quero que você anote isso aí, ou no caderno, ou no material de vocês, não esqueça. O único que com função sintática é o relativo. O único que, sim, o único que com função sintática é o relativo. Professor, se for uma conjunção integrante, perguntando qual é a função, ele não tem função sintática, ele é vazio. Uma preposição, não tem função sintática. Uma conjunção aditiva, não tem função sintática. Qual é o único que tem função sintática? O pronome relativo. Se for uma conjunção integrante, a banca Idecam, a louca, perguntar qual é a função desse, vai estar o quê? Nada. Não tem. Não tem função. A não ser que ela crie, né? Porque ela está lançando uma gramática, né? Tem que lançar para que a gente possa entender.
A portaria a qual? Vocês anotaram isso aí? O único que tem função sintática é o pronome relativo. Segunda observação aí do pronome relativo, vai. O pronome relativo retoma e substitui o termo anterior. O pronome relativo retoma e substitui o termo anterior. Substitui, retoma e substitui o termo anterior. Olha para cá. Esse que está retomando qual palavra? Portaria. O que foi que eu disse sobre o que pronome relativo? Retoma e substitui o termo anterior. Ok? O pronome relativo tem o papel de unir o termo anterior, que a gente vai chamar de antecedente, com o termo, o primeiro verbo que vier à frente, que nós vamos chamar de consequente. Pronome relativo faz a união do antecedente com o consequente. Lembre-se disso. Pronome relativo retoma e substitui o termo anterior, chama o termo anterior de antecedente e o primeiro verbo que vier depois de consequente. Se você não parar para entender isso aqui, você não decora, você não aprende. E substitui o termo anterior. Olha para o verbo consequente do relativo, que é suspende. Se eu perguntasse para você semanticamente, quem é que suspende o novo ensino médio? A portaria. Vou fazer a pergunta novamente. Quem é que suspende o novo ensino médio? A portaria. Concorda? Beleza. Quem é o sujeito de suspende? Você me diria. Fala, a portaria, fala. Quem é o sujeito que suspende? A portaria. O que não retoma e substitui esse termo? Ou seja, a função que seria atribuída a esse é repassada para o relativo. Ou seja, o relativo rouba a função do que seria do antecedente. Portanto, a função sintática desse relativo é de quê, gente? Sujeito. Portaria não seria o sujeito de suspende? Em vez de eu chamar a portaria de sujeito, eu chamo quem? O que? Porque ele retoma e substitui essa função. Professor, isso é fácil de aprender? É não. Mas não é impossível. É tipo como fosse o verbo auxiliar, né? Que ele pega as características do verbo principal. É mais uma relação de furto mesmo. A mão armada aqui. Ele roubou a função. Quem é que suspende? A portaria. A portaria seria o sujeito. E é repassado para quem essa função? Para o relativo. Escreve uma nova frase no material de vocês. Eu ainda não terminei essa, viu? Pula umas 2 linhas aí e escreve, ó. Pode ser qualquer termo, o anterior. Não, você tem que procurar a relação. Geralmente vem o primeiro termo antes, mas pode ter umas gorduras textuais aqui. Mas geralmente é o termo antes. Você consegue identificar pelo sentido. Mas quando é relativo, sempre vai ter uma antecedente e consequente? Sempre. Aí sim. A menina que morreu hoje, passou no concurso. Nossa Senhora, não vou botar isso não. A menina que morreu hoje era amiga. Pronto, melhorou. Era amiga. A menina que morreu hoje era amiga. Você sabe que isso aqui é um pronome relativo, não é? A menina a qual? PR. E você sabe que se for PR, ele tem função sintática. Quem é o antecedente desse quê? Menina. Quem é o consequente? Morreu. Você aprendeu que o pronome relativo cumpre a função de retomar e substituir o termo anterior.
Não é verdade? Retoma e substitui. Se a banca perguntar qual é a função sintática desse que, eu tenho que analisar o consequente e o antecedente. Pergunto, quem foi que morreu? A menina. A menina seria o sujeito? Seria. Mas eu passei para quem essa função? Para o que? Então quem é o sujeito aqui? Que? Sujeito simples. A menina aqui é o sujeito de era, que é o próximo verbo. Era, verbo de ligação, amigas é predicativo do sujeito. Mas fica só nisso aqui por hora, viu? Tá curioso demais? Fica só nessa aqui, viu? Só nesse que aí por enquanto. A gente vai aos poucos avançando. Perguntas aí? Não. Não, porque você tem que verificar em relação ao verbo. Quem foi que morreu? A menina. A menina seria o sujeito de morreu, quem assume a função é o quê? A gente vai abordar mais esses casos na hora de oração adjetiva. Esse termo consequente que é ligado que vai até onde? Vai até a próxima palavra? O verbo, exatamente. É o sentido que me denota. Por exemplo, a menina que morreu hoje era minha amiga. Vai até lá. Você é conduzido pela semântica da frase, para saber que termo é esse. Mas deixa isso aqui para a aula de oração adjetiva, que eu detalho mais esse caso. Viu? Aí, por exemplo, se não tiver relação de menino e morreu, aí o relativo não tá. Aí não seria relativo. Não seria uma conjunção integrante, por exemplo, porque todo relativo tem essa relação, viu? Tenta fazer essa segunda frase aí, sozinho, enquanto eu copio na lousa. Beleza. A B. A letra, tá a letra A, a letra B, é? Bem pequenininha. Não vai nesse sempre, viu? Ele pode ser um objeto direto, indireto, ele pode ser um adjunto adverbial. Ele tem várias funções, viu? Mas eu não vou entrar nesse âmbito ainda, é aos poucos. Deu para você entender o que é o sujeito? A menina é o sujeito de era. O sujeito de morreu é o quê? Que roubou a função que seria de menina. Vamos com calma, tá? Nesse assunto a gente aprimora depois. A suspensão será por 30 dias. Quem é o... 60, perdão, escrevi 60 diz 30. A suspensão será por 60 dias. Quem é o verbo aqui? Será é um verbo que está lá na minha lista. Já posso chamar de verbo de ligação? Não. Quem é o sujeito? Sujeito simples. Núcleo do sujeito simples. O a, adjunto, o adnominal. Tudo que não for sujeito é o quê? Predicado. Por 60 dias, está se referindo à suspensão ou ao verbo será? É? Será? Aqui não é um adjunto adverbial de tempo não. Por quanto tempo? Eu acredito que aqui não seja predicativo do sujeito, não, mas estamos pensando aqui. A suspensão por 60 dias acontecerá hoje. Não, eu vejo isso aqui. Será quanto? Quando? Eu acho que é um adjuntado adverbial. Eu acho.
Eu vou arriscar, mas está dúbio aqui. Adjunto ou um valor temporal do verbo ser. Será quando? Por 60 dias. Eu acho que é adjunto adverbial. Ele está muito circunstancial aqui. Eu não vejo que ele caracteriza a suspensão. Eu não vejo como uma característica de suspensão, e sim um valor temporal atribuído ao verbo. Posso estar equivocado aqui na minha análise, mas é uma questão de filosofia. A quem ele completa, viu? Adjunto, mas a banca diz que era adjunto adverbial. A banca, eu. Adverbial. Eu não acho que não seria... seria tempo. Limite. Por quanto tempo? Vou colocar tempo. Valor temporal. Eu vou colocar tempo. E aqui, se esse verbo está na minha lista, se ele não tem o predicativo, ele se torna o quê? Verbo de ação e um verbo intransitivo. Por que eu vou chamá-lo de intransitivo aqui nesse caso? Porque não tem objeto, ele não tem predicativo e ele é automaticamente intransitivo. Esse predicado será verbal ou nominal? Ele será verbal porque o verbo é de ação. Se isso aqui fosse um predicativo do sujeito, o verbo seria de quê? De ligação. Aí mudaria tudo aqui. O governo Lula sofre ataques constantes. Essa frase aqui é bem interessante. Gente, isso é ideologia, viu? Eu peguei da internet essas frases, todas elas. O governo Lula sofre ataques constantes. O verbo é sofrer. Vou colocar aqui um verbo, automaticamente é um verbo de ação, não é? Vamos classificar o resto. Sofre o quê? O que é isso? Objeto direto. Portanto, o verbo é transitivo direto. Perguntou-se em prova nessa frase quem é o sujeito do verbo sofrer. Quem é o núcleo do sujeito do verbo sofrer? Você me diria quem? Governo Lula ou só governo? Facilmente você diria que era Lula, o sujeito. Facilmente você diria, gente. O que é que acontece aqui? Um fenômeno adorado por todas as bancas. Preste atenção. Artigo... Não, na morfologia. Artigo, substantivo e substantivo. Agora eu quero que você anote a regra do aposto especificativo. Anota aí. Aposto especificativo. Regra valiosíssima, não está em canto nenhum. Saiu da onde? Da minha cabeça. Vozes do meu ouvido. Aposto especificativo. Pode. No caso, o professor Vitor seria uma especificativo. Eu vou dar vários exemplos para você fixar isso. Colocou aí aposto especificativo, substantivo comum seguido de substantivo próprio. Substantivo comum seguido de substantivo próprio. Deixa em branco aí que você termina já de construir esse conceito, viu? Quero que você entenda e você mesmo anota do jeito que você entendeu. O governo Lula. Governo é um substantivo e Lula é substantivo. Muitas pessoas, inclusive a EDECAN, vai dizer que governo é adjetivo desse substantivo. Mas é um equívoco. Aqui é um substantivo e aqui é um substantivo. Quando isso acontece, esse termo aqui será o meu sujeito simples e esse termo aqui entrou para prestar um esclarecimento sobre esse. Ele especifica se for o governo Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula. Especificou aqui. Isso, candidato, vai ser chamado de aposto especificativo. Especificativo. Cara, é sempre essa sequência. Pega um substantivo comum, que geralmente é uma profissão, governo, professor, cantor, escritor, e tasca o nome dessa pessoa na frente. A IDECAN fez uma com psicóloga. Não sei se vocês lembram dessa prova, que era a psicóloga Samara não sei o quê. E perguntou qual era a função de Samara nesse caso.
Eu vou colocar aqui uma frase, uma nova, que não é essa aqui. A gente termina já de classificar isso aqui. Já terminamos, né, na verdade. Coloque aí, ó. Quem é o meu verbo aqui? Saíram, verbo de ação, é intransitivo, né? Quem sai, sai. Banca está perguntando que tipo de sujeito, que tipo de sujeito esse verbo tem? Letra A, composto. Letra B, simples. Letra D, indeterminado. O menino vai olhar para essa frase e vai dizer, verbo no plural. Quantas professoras eu tenho aqui? Ana Caldas, Vera Lúcia. Ah, e o sujeito é composto. Na verdade, o sujeito é o quê? Simples. Me diga se a pegadinha não está armada aqui. As professoras é o meu sujeito simples. Ana Caldas e Vera Lúcia são o quê? Aposto especificativo. E facilmente você vai dizer que isso aqui é um núcleo composto do sujeito. Então é um risco muito grande que você corre aí na hora de assinalar. Sim. As professoras Ana Caldas seria que saíram, né? Aí o que seria o sujeito e não mais professoras. Não é profissão, geralmente tá? Um substantivo comum. Pode ser o menino, a menina Luísa, a criança José. Pode ser qualquer substantivo comum. O cão Rex mordeu minha filha. O cão Rex. Qual é a função de Rex aí? Aposto especificativo. É sempre, cara, agora aí é bem pontual, é sempre o substantivo comum seguido de próprio. O próprio aposto especificativo. Observação bem válida aí. Não é verdade? O professor Vitor Linardi de Juazeiro. Seria um aposto especificativo? O professor Vitor Linardi de Juazeiro? Sim. Vitor Linardi seria o aposto. Aí de Juazeiro. Adjunto adnominal. Porque ele completaria o substantivo concreto. 1 e 2 da IDECAN aí. 1, 2, 3 e 4. Já fizeram? E sim. É porque eu botei o diabo desse gabarito lá atrás. Eu disse, Paloma, tira esse gabarito daí. Ela deixou. Não vejo. Olha, eu vou ver o gabarito, acertei tudo. Você tá mentindo pra quem? Primeira questão diz o seguinte. Assinale a alternativa que o termo em destaque não é um adjunto adnominal. O os é um artigo, portanto é o quê? Adjunto. Nossos é um pronome possessivo que se refere a prego, adjunto adnominal. Exatamente é uma palavra terminada em mente. É um advérbio de modo, né? Exatamente. Note, a gente pode ir por eliminação. Esse completa o sentido de quem? De mistério. É um adjunto adnominal por ser um pronome. 2 é um numeral que exerce a função de adjunto o quê, gente? Adnominal. Quais são as 4 classes que exercem a função de adjunto adnominal? Pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo. Tá aí a IDECAN passando na cara da gente. 2, da Cefaz. No trecho, seu corpo diretivo e clínico é constituído por médicos, os quais, né, que é médico, os quais usualmente têm. Quem é o verbo que está à frente? Não, que usualmente suas ventas. Tem. Sim, mas terminado em mente não. É advérbio aí. O consequente não é usualmente não, viu? É tem. Esse tem está com um acento circunflexo porque marca plural. Pergunto, quem é que tem dificuldade de aceitar? Os médicos. Semanticamente é os médicos. Não é? Os médicos seria o sujeito, o que é que o que faz? Roubar a função. Quem é o sujeito? Que. Aí está perguntando, o que em destaque? É um pronome com função de adjunto adnominal? Não. É uma conjunção? Não. É letra C, pronome relativo.
Bota na frente, conjunção de sujeito. Bota, escreva, deixa que a mão não cai não. Conjunção de sujeito. Conjunção coordenativa são as conjunções coordenadas aditivas, adversativas. Ela não é, no caso, ela seria explicativa se fosse, mas não é. Sim. Letra C também. É um advérbio, viu? Exatamente, de modo. É advérbio. Terceira, certo ou errada? Certo. Pelo amor de Deus, só se você tivesse louco aí, né? Se tivesse entrado água na sua cabeça. Ativista é um substantivo. Psicólogo e ativista são dois substantivos comuns. Seguido de substantivo próprio é o quê? Aposto especificativo igual Maria Teodoro, que é economista, seguido de substantivo próprio. A questão está certíssima. Quem acertou essa? Pode vir, né? Pode vir assim. IBFC. O professor, sujeito simples, divulgou verbo transitivo direto, as notas, objeto direto, aos alunos, objeto indireto. O professor é o sujeito? Sim. Divulgou as notas aos alunos é o predicado? É. Você não confunda predicado com predicativo, não. Tem nada a ver, viu? As notas é objeto indireto? Falso. Aos alunos... Trocou, né? Falsa, falsa. O e aos são adjuntos adnominais? Olha, cara, eu digo, depende. Porque aos é a preposição mais o quê? Os. Juntou os dois. Quem é o adjunto aqui? É os. Porque a é preposição e preposição não tem função sintática. Mas ela botou certo, porque não teria outra alternativa, né? Não teria. Qual é o gabarito aí? Eu botei assim, quando eu estava fazendo, eu botei depende. Aí não achei gabarito. Qual é o gabarito aí? Beleza, A. 5. É, as notas. Aí tá como? Indireto. Ele trocou. Ele inverteu aí. 5. Eu abro o quê? Objeto direto. Capaz de ouvir e entender quem? As estrelas. Objeto direto. Olha, eu desacredito nessa 3, eu volto... Não, a 3 está de boa, a 4 eu não concordo, mas vamos lá. Ainda as procuro por onde? Pelo céu deserto, adjunto adverbial de lugar. Perfeito. OD, adjunto. Já tem gabarito? Já. Então, eu respondi de acordo com esses 3. Vejamos aí. A Via Láctea... como um palio aberto, sentido. Eu não acho que isso aí é um aposto, não. Não, vocativo não é também, não. Vocativo é um chamamento. Aí é um advérbio de comparação. Isso é um advérbio. Mas como não tem gabarito, a gente vai de quê? De A. Coloca aí, gente. Faz o círculo nesse aposto, coloca aí. Advérbio comparativo. Isso aí não é nunca aposto. Mas a gente tem que ter manejo dentro da prova, né? De comparação. Advérbio comparativo. Chegamos à próxima frase. As próximas frases eu tenho aqui na lousa, vocês podem acompanhar no material de vocês ou escreverem, tá? Porque o espaço aí tá bem pequenininho. Heitor, o novo juiz, chegou esta manhã. Rapidinho. Vai lá no caderno de vocês, onde vocês estão escrevendo observações aí. Escreve lá. É um mantra sagrado, vai. Posso dizer? Aposto explica, vocativo chama. Aposto explica, vocativo chama. Aposto explica, vocativo chama. Repete esse mantra sagrado. Oremos, senhores. Explica, vocativo, chama. De novo. Quando o Sueli grita aqui, ó Senhor Deus, isso é um vocativo.
Ela está chamando a presença do divino. Ó Senhor Deus dos desgraçados, fazei-me que eu me concentre. Né? Eu estou chamando o Senhor Deus dos desgraçados. Vocês são todos desgraçados. Ah, não, desgraçado não, porque é sem a graça de Deus, né? Lascado, né? Pronto, né? Até você conseguir o cargo efetivo, você sobe de nível, né? Dentro do vocativo entraria um aposto. O aposto? Da posição do vocativo. Não. Olha, essas duas classes, vocativo e aposto, elas são estudadas de forma aliadas. Sempre que se estuda o vocativo, se estuda o aposto. Um não tem nada a ver com o outro. É só porque eles são estudados juntos. Vocativo representa o que, gente? Chama. Caros amigos, vírgula, vou falar com vocês hoje sobre português. Senhores irmãos, ó Deus, ó meninos, ó... Por aí vai. Na igreja tem muito, né? Tem muito vocativo, né? Chamar por alguém, por um santo, por um Deus. É isso. Heitor, o novo juiz da cidade, chegou esta manhã. Heitor é o sujeito de quem? De chegou. Heitor, sujeito simples. Chegou, verbo intransitivo, não é? Quais são aqueles verbos locativos que eu passei para vocês? Chegar, ir, voltar, retornar, regressar. Nenhum deles tem objeto. Esta manhã é o quê? Adjunto, adverbial de quê? De tempo. Perfeito. Essa expressão, o novo juiz da cidade, ele é o aposto de Heitor. Vocês concordam comigo? Isso aqui não está prestando esclarecimento sobre Heitor? Então vou chamar de aposto o quê? Explicativo. Perfeito. Essa é a mesma... Eu vou fazer o seguinte. Observe essa classificação, porque são duas frases parecidas, não é aí no material de vocês? Não tá? Pronto. Eu não vou escrever duas vezes a mesma frase, óbvio. O que é que eu vou fazer aqui? Olha, por que que tem esse par de vírgulas aqui? Me diz. Vai lá. Isolar o aposto. Poderia ser um par de travessões? Poderia ser um par de parênteses? Sim. Qual é o único aposto que não precisa de vírgula? O especificativo. Esse par de vírgula aqui é obrigatório? É. Todo aposto a vírgula obrigatória, exceto no especificativo. Suponhamos que eu tire essa vírgula. Vai mudar tudo. Lê para mim. Heitor, o novo juiz da cidade chegou esta manhã. Heitor já não vai mais ser sujeito. Vai ser o vocativo, que eu estou conversando com ele. Heitor, estou chamando por ele. Vou colocar aqui na segunda, é a segunda frase, viu aí? Vocativo. Heitor, o novo juiz da cidade chegou. Ele vai ser o que agora? Sujeito simples. Viu aí? A posição de uma vírgula mudou toda a classificação da frase. Vocês entenderam? Faz para mim essa questão aí que se segue, antes da gente ir para a próxima. A sexta do IBFC. E aí? Júlia, a bebê de Mariana, nasceu esta manhã. Essas vírgulas estão isolando o quê? O aposto. Na segunda, Júlia, a bebê da Mariana nasceu essa manhã. A bebê da Mariana na segunda frase é o que em relação a nasceu? Sujeito. E Júlia é o que? Vocativo. É isso. Qual é a letra? B? B. Sujeito e aposto e depois vocativo e sujeito. Vocês acertarem essa aí de boa? Eu espero. Próxima frase. Próxima frase aqui. Depois que desenhou. O mercenário Luiz Sanches, famoso bandido do Ceará, fugiu rico. Quem é o verbo? Fugir. Verbo intransitivo, né, gente? A gente sabe que é já de ação, verbo intransitivo. Teu nome é Luiz, é? Rapaz aí, ó. Famoso bandido do Ceará.
O mercenário Luiz Sanches. Quem é o sujeito que fugiu? Não é o mercenário Luiz Sanches, não? Não. Então, mercenário, sujeito simples, Luiz Sanches, aposto, famoso bandido do Ceará, aposto, né? Ali é explicativo e esse especificativo. Fugiu, verbo intransitivo, e rico. Verbo, uma ova. Quem foi que disse aí, verbo? Perdeu um ponto também. Perdeu o ponto aí do professor Raimundo aqui, ó. Rico, está se referindo a fugir ou a mercenário? Eu acho que é mercenário. Ele fugiu rico. Rico é um adjetivo. Passa para o plural para você perceber. Fugiram ricos. Esse rico se refere a mercenário. É um adjetivo que, para se referir ao seu núcleo, está depois de verbo. Portanto, ele vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Calma, filho, dá certo. Dá. Quando você chegar lá fora, você não lembra mais de nada. Especificativo. Pensa como é um alento saber disso, né? A mesma, pô, eu tenho uma menina que foi pra academia hoje, olha, amanhã eu vou de novo que é feriado. Aí ela saiu de lá, aí eu vi, tem uma lanchonete na esquina, ela entrou lá, comprou 2 coxinhas, e a coxinha era assim, sabe? Eu fiquei com água na boca também. Aí ela comprou uma Coca Light. Pra que ela compra 2 coxinhas e uma Coca... Não, meu filho, não tem equilíbrio para 2 coxinhas, não. Aí compra uma Coca lá, que diferença vai fazer? Não, mas aí cerveja é diferente, né? Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso. Vamos para a próxima frase aí. Tenta fazer sozinho essa próxima, vai. Antes desse problema era fácil pensar... Eita, poxa. Essa aí é difícil. Deu certo aí? É. Antes deste problema. Aqui é o quê? Adjunto adverbial de tempo. Era fácil pensar no caso. Era, você sabe que é um verbo de quê? De ligação, e fácil é um predicativo do quê? Do sujeito. Agora, quem é o sujeito? Façamos a pergunta, o verbo. O que era fácil? Pensar. O que era fácil? Pensar. Isso aqui é o meu sujeito simples. Professor, um verbo exercendo a função de sujeito? Sim. A gente vai ver mais isso. Aqui é o sujeito simples. Quem pensa, pensa em algo. O que é isso? Objeto indireto. É outro verbo. É um sujeito que é formado por um verbo. Isso acontece. Os enfermeiros Carlos e Juliana verificaram um pulso. Quem é o verbo aqui? O verbo. Verificaram. Verbo de ação. Façamos a pergunta a esse verbo. Verificaram o quê? O pulso. O que é isso? Objeto direto, verbo transitivo direto. Quem é o sujeito do verbo? Os enfermeiros, sujeito simples, Carlos e Juliana, aposto especificativo. Pelo menos isso você vai levar para a vida, né? Até a hora da prova. Letra L. Eu não vou para a lousa não na letra L, portanto, para um pouquinho para você fazer comigo, vai. Vários alunos são pequenos. Grifo são. É um verbo que está na minha lista. Eu não sei o que ele ainda é, não. Pergunto, quem é que são? Vários alunos. Isso aí vai ser o meu
Sujeito, pode colocar SS, sujeito simples. Pequenos, é uma qualidade de vários alunos? Na verdade, é característica, na verdade. E está depois do verbo. Tu vai chamar pequeno de quê? Predicativo do sujeito. E o são vai ser verbo de ligação. A palavra demais está completando quem? Pequenos. É um adjunto adverbial de intensidade. É advérbio de intensidade. Não completa um adjetivo? Idiotas é o quê? Outro predicativo. Que se refere a quem, idiotas? Alunos. Tem 2 predicativos para esse sujeito. Idiota e pequenos. Tadinho deles, né? Faça as questões aí, gente, de 7 a 13, sem olhar gabarito. Ó, faça assim, ó. Faz assim. E espera eu corrigir, não olhe não. Esse E é conjunção sem função e mais é advérbio de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. Sétima. Suas irmãs, as sobrinhas, já se entregaram aos piores desregramentos futuristas. Suas irmãs, as sobrinhas, isso aí é o que, gente? É um aposto, estou dando uma característica. 8. O diretor médico da DASA, Gustavo Campana, é claro que isso aí é o que, gente? Aposto. Hipocrisia, atenção, hipocrisia nunca foi o quê? Novidade. Novidade é um adjetivo que caracteriza o sujeito hipocrisia e está depois do verbo. Portanto, eu tenho o que aí? Predicativo do sujeito, letra E. 10. Seu pai, um chefe, é o que é isso aí, gente? É aposto. 11. Na linha 10, você vai colocar uma observação valiosíssima aí, viu? Na linha 10, o sujeito da oração era difícil, é deste estudo. Eu não vou continuar agora não, eu quero que você coloque aí uma observação sobre o sujeito. Bote aí. O sujeito nunca poderá ser preposicionado. Nunca esqueça disso. Se a banca estiver perguntando se aquilo lá é um sujeito, saiba que o sujeito nunca pode ter uma preposição. Na expressão deste estudo, tem preposição? Tem, né? O de mais este faz deste. Só por isso a questão já está errada. Mas eu quero que vocês digam quem é o sujeito desse era. Antes desse estudo, era difícil observar como era. Era difícil quem? Observar. Observar é o meu sujeito. Pode, não um verbo. Um verbo pode ser o sujeito. Como o exemplo que eu coloquei há pouco aqui. Não se preocupe com isso, não. A gente vai ver isso aqui lá nas orações adverbiais. É o sujeito oracional. 12. Marcar que letra? Fica fácil olhando o gabarito, né? Eles medem o fluxo. O predicado é verbal? É verbo de ação. Já é a. Poxa. O núcleo do predicado é sanguíneo? O núcleo do predicado verbal sempre é o verbo. Pode colocar na frente, é o verbo. O núcleo do predicado é o verbo. O núcleo do predicado é fluxo? Não, é o verbo. O predicado é verbo nominal? Não, é só verbal. Toda a frase é o predicado? Não, porque tem sujeito. 13. Porque não tem predicativo. Só vai ser verbo nominal se tiver predicativo. Aí você anota aí essa sua dúvida, só se tiver predicativo.
Nossos cérebros são grandes demais e muito ineficientes. O núcleo do sujeito é composto? Não, é simples, que é cérebro. A oração possui 2 predicativos? Sim. Quais são eles? Grandes e ineficientes. Qual é o gabarito? B de bola. Gente, para que a gente possa continuar, eu queria dar mais alguns exemplos, se vocês quiserem, porque a gente ainda tem tempo, dos tipos de que como pronome relativo. Pode ser? Pois quem quiser pegar o B, fica à vontade. A gente vai continuar. Que não saiam não, ó, já estão saindo. Mas fique, filho. Deus é a luz, quem salva é Jesus. Do predicado verbal, nominal é o predicativo. Ó, atenção, para quem vai ficar, silêncio, copia a frase aqui. Você sabia que Carmen, o nome original é com N no final? O N. Não, mas é nome próprio, você não tem regra ortográfica, né? Mas eu fui olhar nos nomes, o Carmen é com N. Você pode escrever do jeito que você quiser, né? Porque é nome próprio. Eu tinha um aluno que era VYCHKTTORR, o nome dele. Vitor. Ó. Pensa aí a mãe inspirada para botar o nome do filho desse. E como é que o senhor pronuncia isso? Vitor. Um cigarro de maconha nessa hora. Pior é quem resiste, né? Sabe como é o nome da mãe dele? Ou da irmã? Madonna. Não, aí, Vitor, raça que a mulher era pobre. Deste preconceito, mulher. É só não manter. Eu sou também, eu ia botar uma assim. É sério. É nome composto, Tá né? nas corizarinhas, Vitor. Como é teu nome? Cauete. Tá explicado porque seu pai fez isso, não. Lyndon Donso Cauete. Cauete? Mas é pronuncia assim? Não, bicho, é Cauê, não? Mas esse T é mudo no final de Cauê. É Cauê mesmo. O T é mudo. É como Vitor, meu nome tem um C, mas o C não pronuncia não. Olha, tem gente que o nome dele é assim, ó. Lê pra mim esse nome. É Batista. Esse P é mudo. É enfeite. Tchau, filha. Mateus. Carmen fez o bolo que comi. Você, como eu te disse, nome gramaticalmente não tem justificativa, porque SS não começa a frase. Mas você, o nome é seu. Existe essa questão aí de dizer da nome próprio, você escreve do jeito que você quiser. Tem Antônio sem acento, mas tem algum Antônio aqui? Que milagre é esse? Não tem nenhum Antônio aqui. Tem Antônio que não tem o acento. Gramaticalmente, deve ter, porque é uma paróquia terminada em ditongo. Mas nome próprio não segue nenhuma regra. Eu falo errado, eu esqueci a pronúncia, mas escreve Javide, mas a pronúncia não é essa. Javide? O que é isso? É o nome. E é? A pronúncia não é essa, agora eu não me lembro a pronúncia. Eu nunca vi esse nome. Mas é Javide. Eu tô falando, que é escrito, mas a pronúncia é totalmente diferente. É Ravi. É outra pronúncia. É nome bíblico, não? Eu acho que sim. E é. Carmen fez o bolo que comi. Atenção. Carmen é o meu sujeito simples, certo? É o sujeito do verbo fazer. Fazer é um verbo transitivo direto que possui o bolo como o que, candidato? Objeto direto. Perfeito. Aqui você sabe muito bem. Esse que é um pronome relativo. Concorda? Vai lá, faz a troca. Carmen fez o bolo, o qual. Então eu tenho aqui PR. Mas você é consciente de que PR é uma classificação o quê?
morfológica, eu quero a sintática. Lembra da observação que eu coloquei pro PR? Que o PR é o único que possui o quê? Função sintática. Quem é o antecedente dele? Quem é o consequente? Comi. Esse verbo aqui, comer, ele tem um sujeito que está oculto, não é elíptico? Quem foi que comeu? Eu. O sujeito já está aqui, oculto. Então você não tem por que pensar que esse que seria o sujeito, porque o sujeito já está aqui em cima. Como o sujeito está nessa frase, não tem como que exercer a função de sujeito. Então vou ter que procurar uma outra relação. Vejamos. Eu comi. Pergunte, o que foi que eu comi? O bolo. Novamente. Eu comi o bolo. Eu vou reescrever essa frase aqui. Nessa frase, ó. Eu comi o bolo. Nessa frase, eu seria o sujeito simples, comi verbo transitivo direto e o bolo seria o quê? O bolo seria o objeto direto de comer. Só que o que rouba a função que seria dele, sendo ele o que? Objeto direto. Porque ele rouba a função do que seria do termo anterior. Hã? É, filho. Agora você está com preguiça, pensando. Você pode sentar a bunda e sentar na cadeira e começar a estudar. Vamos aqui. Se fosse um verbo no lugar do OD, então o que teria função verbal? Porque roubou a característica. Não, mas aí seria uma conjunção integrante. Porque tem que ter um substantivo. Não, tem que ter um substantivo. Vai lá. Gente, pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Vamos de novo aqui. Atenção. A jovem que a professora era. A jovem a qual? PR é uma classificação sintática? Isso, gente, dê cabimento ao que você já aprendeu. Você sabe que o pronome relativo é o único que tem função sintática, não é verdade? Quem é o antecedente? Jovem. Quem é o consequente? Era, porque não é o primeiro verbo que vem depois? Perfeito. Você pensa o seguinte, qual é a relação de jovem com era? Porque o que jovem seria, o que pega essa função? Eu vou perguntar o seguinte, a professora é o sujeito simples de quem? De era, que é um verbo de ligação. Coloca professora aqui na frente, vai. Não, desculpa, jovem, né? A professora era jovem. Jovem seria o quê? O adjetivo na morfologia seria o quê? Predicativo do sujeito. Se jovem seria o predicativo do sujeito de era, essa função é repassada para quem? Para o pronome relativo. Você está vendo um pronome relativo com função de predicativo do sujeito. Olhe, pare de reclamar e estude. Deixa eu te dar uma notícia de alento. A maior parte de classificação dos quês é sujeito. Boa noite, gente. Bom feriado. Ai, meu Deus. Não saiam desse feriado. Sim. Deixa eu só desligar aqui. Como é que tu tá reclamando demais aqui? Ó, risadinha. Saiu no vídeo. Olha, Cleitinho. Ó o cabo de Caririaçu aí. Ah, é Arneiroz. O que é que tu quer? Cadê Cauete? Olha aí o Cauete, ó.